estabilidade. Eu deixei aqui um tópico de estabilidade, porque assim, gente, é muito complicado, né? Estabilidade. Então falaram o seguinte, olha, no artigo 10 lá da MP tem lá uma estabilidade. Será que é estabilidade? Será que segurou o emprego desse cara? Vamos lá, o que diz o artigo 10? Olha, pelo tempo que ele ficou na redução de carga horária e jornada, de salário e jornada, e na suspensão, ele vai ter estabilidade no período que isso aí aconteceu. E ele vai ter mais aquele período que ele ficou, por exemplo, suspendiu o contrato dele por 30 dias. Ele voltou a trabalhar, cessou o estado de calamidade, minha empresa pôde voltar a trabalhar. Mais 30 dias de estabilidade. Olha que maravilha. Então, isso está lá no artigo 10. Estabilidade pelo tempo que ele ficou lá, dentro da suspensão ou dentro da redução de jornada de salário, mais o igual prazo, quando ele volta, de estabilidade. Não pode ser demitido. Então, que olha e fala, pô, maravilha. Mas daí, você vai rolando os parágrafos lá, e aí tem outra disposição. E aí, por isso que eu digo que não tem estabilidade nada, tá? Porque é o seguinte, lá na frente você vai ver o seguinte, olha, esse cara pode ser demitido por uma demissão imotivada, ou seja, sem justa causa. Tá? Pode ser demitido. Basta que o empregador pague os valores a título de indenização. Né? Então você vai ver lá o seguinte, vou pegar até uma colinha aqui, porque é muita coisa. Tá? Mas veja bem, se esse cara teve uma redução de jornada e de salário de 25% até 49%, de salário e jornada, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou pagar para ele uma indenização correspondente a 50% do salário que ele teria direito nesse período de redução de jornada. Agora, olha a briga. Porque veja bem, e aí? Sobre que salário que eu vou pagar? Essa é a primeira discussão. Sobre que salário? Eu vou pagar sobre o salário que eu estou pagando para ele, a diferença, né? Se eu acordei com ele uma diferença. Então, ele tinha que ganhar, né? Aqui no caso, ele ganha R$2.000. Aí eu reduzi 25%. E aí o governo está pagando esses 25% e eu estou pagando 75%. Então eu pago essa indenização de 50% sobre os 75%, porque fala em salário. Vai falar, Felipe, mas a ajuda emergencial não é salário? Não é salário. Não tem natureza salarial. E aí? É sobre esse salário que eu estou pagando mais esse valor de 25%? E aí? Será que é? Então, ninguém sabe. Já começa por aí. Ninguém sabe. Só que vejam bem, 50% do salário que ele teria direito no período de redução ou suspensão. Gente, 2.000. Ia ter a redução por um mês. R$1.000. Suspensão. Vamos ver o segundo caso aqui, ó. Você tem aqui, antes de falar de suspensão, de 70 aqui, ó. 70% do salário, vou indenizar 70% do salário se a redução de jornada foi de 50% a 69%. Então, 70% do salário, que ninguém sabe o que é esse salário, aliás, há uma terceira possibilidade, será que é o salário contratual? Que é o que eu pagava para o empregado antes da situação de calamidade? Então, beleza, era 3.000 que eu pagava, então eu tenho que pagar 70% de 3.000, que é o salário contratual, eu tenho que pagar sobre os 75% que eu estou pagando o salário dele, sem os 25% que o governo está ajudando, porque eu reduzi aqui no caso, né, 50%. Então eu tenho que pagar sobre os 50% meu, que é salário, ou sobre junto com o do governo, os 50% que o governo está dando, e aí? Aonde que está isso aí? Então é muito complexo, gente, muito complexo. Tá? Será que ele vai ter que pagar isso dessa maneira? Como que ele vai pagar? Agora eu queria falar da suspensão. Olha lá. Vai ter que pagar 100% do salário se eu tiver uma redução de jornada de 70% ou suspensão. Então, de 70% ou mais ou suspensão. Então veja, aí eu vou pagar 100% do salário.
Então olha aqui, por que eu falo dos 30 dias também? Eu vou lá e acordo com ele na suspensão 30 dias. Por isso que eu estou falando para você. 30 dias. Tá? Aqui falando para a empresa, mas para o empregado isso aqui é complicado. 30 dias, certo? Acordei com você, para não ter dúvida. Você vai ficar 30 dias fora vai ficar suspenso. Chegou ali com 5 dias, eu olho para o cenário nacional e falo, cara, vou demitir esse cara. Posso demitir? Pode. Além em nenhum momento está vedando a demissão imotivada. Nenhum momento. Ela está dizendo que, olha, seguinte, não, você vai ter que pagar todas as verbas rescisórias direitinho do cara, tá? Só que é o seguinte, você vai pagar o quê? 100% do salário se você 70% de redução ou suspensão do contrato de trabalho. Então eu te suspendi por 30 dias, eu vou pagar 100% daquele salário que você recebia. Agora olha lá, que salário? Que salário? Ah, é o salário contratual? O que é? Qual o salário que você vai pagar? Então, olha como é uma situação difícil. E que eu queria abrir os olhos com o seguinte, não há que se falar em estabilidade. E aí é outra questão que, por exemplo, nessa ação direta de constitucionalidade é discutido. Tem uma ação também dos partidos aí mais da esquerda, tá? Ideologia à esquerda, que eles entraram com uma ação também pedindo, né, a suspensão desse MP. Por quê? Vocês me desculpem, gente, mas aqui eu acho que tinha que dizer o seguinte, olha, quem entrar no programa emergencial, o cara tem estabilidade mesmo, ele não pode ser demitido salvo em questão de justa causa. Aí sim, se teve uma justa causa, aí eu vou demitir, aí eu vou poder demitir. Mesmo assim, nós vamos dizer o seguinte pro cara, né? Que a gente já fala como advogado trabalhista empresarial. 1000 cautelas para demitir por justa causa. 1000 cautelas. Tá? Então, você dá mais em caso de redução, né? No caso, o cara está cumprindo jornada ainda, pode ocorrer. Mas 1000 cautelas para fazer isso nesse momento. Mas vejam, e aí? Como que vai ser essa indenização? Veja, a indenização é pífia em alguns casos. Então, por exemplo, eu tenho ali um empregado que ganha um valor baixinho. Eu vou pagar 100% do salário. Vai fazer diferença? Eu já vou pagar verba para ele? Eu como empresa? Então, segurou alguma coisa? Para finalizar esse vídeo, quero te agradecer aí por estar assistindo, pedir que você curta esse vídeo aí, seja que plataforma que você estiver no Instagram, dá o coraçãozinho aí pra gente. Se tiver lá no YouTube, dá um curtir ou um descurtir, tá certo? Se inscreve no canal, me conte direito, que eu quero trazer aqui mais vídeos, quero trazer mais colegas para falar sobre outros assuntos que não só esses que a gente está falando, está mais voltados aí por enquanto para MPs, tá, gente? Eu vou falar de outros assuntos aqui. Eu sou especialista no ramo imobiliário, então eu quero trazer esses outros temas para o nosso canal também, tá certo? Gente, muito obrigado. Inscreva-se no canal, curte esse vídeo, por favor. Uma boa quarentena aí para vocês.